Glória a Jesus, glória a Deus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, diz a palavra de Deus que no Salmo 125, está escrito dessa maneira: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É com esse versículo que eu quero agradecer a Deus e agradecer também aos irmãos que nos ouvem em qualquer canto, que se encontra aos quatro cantos do nosso país, do nosso Brasil. Se for de dia, bom dia; se for de noite, boa noite; se for à tarde, boa tarde. Quero agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos. Nós estamos aqui no Nordeste, aqui no Ceará, Fortaleza, Ceará. E queremos agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão passando luta, passando dificuldade, os nossos irmãos pastores, aqueles que estão enfrentando luta dia a dia, tanto na área material como na área espiritual, com a sua família, que essa palavra ela se estenda e entre na tábua do seu coração. Quero agradecer também os nossos irmãos que estão nos quatro cantos da terra, nos quatro cantos do nosso país, do nosso Brasil. Louvado seja Deus. Agradecendo a vida daquelas pessoas que estão, a vida dos nossos irmãos que estão ali nos presídios, nos hospitais, nas favelas, nos morros, ali, porque tem pessoa que está no morro, que está passando luta, passando dificuldade, são seres humanos que nem a gente. Outros que estão lá nos presídios, outros que estão no hospitais, os nossos irmãos que estão no Brasil, no mundo inteiro, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Piauí, Maranhão, aqui no nosso Nordeste. Eu quero agradecer também aos nossos irmãos nordestinos, que os irmãos nordestinos são os irmãos trabalhadores. O nordestino ele não mede luta para trabalhar. O nordestino ele não mede luta para ali ajudar o seu próximo. Você vê que ali nós estamos passando uma luta na área tanto material como na área espiritual. E agradecendo a Deus também por você que vê a cada um dos irmãos, porque o nosso país, a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E os que confiam em Deus, irmão, embora que você que não é crente, que não confia em Deus, mas o Senhor sempre está com as suas mãos estendidas, que nem diz lá em Isaías, capítulo 59, versículo 1 e diante: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. Os ouvidos do Senhor, ele tá atento. Louvado seja Deus. Aí nós vemos que as lutas que nós passamos, mas Deus ele está no controle. Deus ele está na nossa vida todos os dias. E nós vemos que o Salmo 23, ele diz dessa maneira: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Irmão, quando o salmista ele diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não vai faltar luta, não vai faltar dificuldade, não vai faltar peleja, não vai faltar quem lhe acuse, quem lhe critique. Mas uma coisa nós temos a certeza, que Jesus Cristo, ele está no comando. Tem as nossas autoridades terrenas, mas Deus é em primeiro lugar. E nós agradecemos a Deus pela vida dos nossos irmãos nordestinos. Nós estamos aqui no Nordeste. O irmão nordestino é um irmão que ele trabalha, ele não mede esforço para trabalhar. Tanto na área material. Na área material, a mãe ela tem um filho, ela passa dificuldade. Ela passa o dia ali na luta. Ela não pode ter nada em casa. Mas, se ela ganhar um alimento, ela deixa de comer para dar ao filho. O nordestino é desse jeito. Não só o nordestino, mas o ser humano que tem um amor a Deus, ele é desse jeito. E nós vemos que o nosso país é um país rico. O nosso país é um país, o Brasil é um país que ele tem os seus impostos muito altos. O nosso país é um país rico, mas tem muita criança passando necessidade, muita família passando luta, não tem onde morar, morando nas ruas, morando nas favelas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vemos que em todo canto que se encontra esse povo, o Senhor está para abençoar. E quando nós falamos aqui do nordestino,
o ser humano ele tem um amor, aquele amor de ajudar. Embora que ele só tenha só dois pãozinhos, mas ele tira um e dá para o seu próximo. Esse é o nordestino que eu acredito, esse é o nordestino que a gente confia em Deus, não só nordestino, mas os nossos irmãos que têm amor, aleluia, no seu coração. Porque quando o salmista ele diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, irmão, não vai faltar luta, não vai faltar dificuldade, não vai faltar crítica, não vai faltar nada. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor ele está no controle. Mas na área espiritual não vai faltar livramento, porque que quando você ajuda o seu próximo, você recebe o seu galardão lá na frente. E nós oramos pela vida de cada pessoa que está lá nos presídios, nos hospitais, aqueles que estão lá nas favelas, nos morros, porque muito aí nas mídias aí critica o nordestino, critica aqueles que estão no morro, né? Diz que ele é isso, é aquilo, mas irmão, mas nós somos o ser humano, e a Bíblia diz, lá em João 3,16, está escrito dessa maneira, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho unigênito é o único que tinha, para que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que quando ele diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque, meus irmãos, aqueles que não aceitaram Jesus, o Senhor ele faz a obra, o Senhor ele faz o prodígio e maravilha acontecer na vida de cada um. Louvado seja o nome do Senhor. E esse vídeo que nós estamos fazendo aqui, improvisado, louvado seja o nome do Senhor, é um vídeo que nós não temos as melhores tecnologia aqui ainda, louvado seja o nome do Senhor, mas nós estamos aqui no Nordeste. Nós oramos também pelos pastores que pregam a sã doutrina. O título dessa mensagem aqui é assim: a sã doutrina, ela não mudou. A sã doutrina, ela não mudou, irmão. A sã doutrina é a mesma, louvado seja o nome do Senhor, né? Queremos agradecer a vida de cada um dos nossos irmãos que está, aleluia, nos quatro cantos desse país, do nosso Brasil, louvado seja o nome do Senhor em pleno este século que nós estamos, louvado seja o nome do Senhor, que o nordestino foi muito criticado nesses meses que estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor, né? O nordestino foi criticado, mas foi o nordestino, aleluia, que mostrou raça, mostrou o que é nordestino, porque o nordestino é aquela pessoa que não mede distância para trabalhar, ela vai lá, ela mete a mão no arado mesmo, ela mete a mão na lida mesmo, ela trabalha, a mulher ela ajuda o esposo, ela vai capinar, ela broca nas áreas rurais, ela dá seu sangue, louvado seja o nome do Senhor. E o nordestino foi muito criticado por muitos e vários próximos que estamos aqui. Louvado seja Deus. Mas nós vemos que foi o nordestino que mostrou a diferença ali naquele período que nós estamos passando. Louvado seja o nome do Senhor. E graças a Deus nós temos um compromisso de orar também pelas pessoas que estão com as suas famílias lá nos presídios, né, nos hospitais. Irmãos, tantas crianças passando necessidade, dificuldade, tribulação, não tem. Hoje, louvado seja o nome do Senhor, você agradece a Deus, porque hoje você teve o alimento para se alimentar. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso corpo, ele precisa do alimento material. E tem um ditado popular, que na Bíblia não está escrito, mas tem um ditado popular, que diz dessa maneira: saco seco não se põe em pé. E nós vemos que nós não temos que se preocupar só conosco, não. Nós temos que se preocupar com o nosso próximo, porque o dia do amanhã não pertence a nós. Quando o salmista diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E nesse vídeo que nós estamos fazendo agora, nós oramos a favor daquele ancião que está aí na sua casa, que não tem mais condição de ir à igreja, que não tem condição de ir para ouvir a palavra de Deus e cear e buscar o Senhor. Mas nós pedimos a Deus que Deus levante homem, que pregue a sã doutrina, que pregue, aleluia, a verdade. E quero também pedir em nome de Jesus e a favor dos nossos irmãos que pregam a sã doutrina. Nós vivemos num mundo evangélico que nós pregamos para a classe de irmãos que zela a sã doutrina, para a classe de pastor que ama a sã doutrina e ama as ovelhas e ensina as ovelhas o caminho que é para andar.
mas nós temos no meio do povo evangélico pastores que não têm amor mais à obra de Deus, não têm amor mais às ovelhas, é um escândalo na obra de Deus. Nós pedimos desculpa aos nossos irmãos que nos seguem aí por esses vídeos. Louvado seja o nome de Deus eterno, todo-poderoso, que quando Davi, louvado seja o nome do Senhor, ele enfrentou Golias, ele enfrentou porque o Senhor estava com ele. Louvado seja Deus. Moisés, ele guiou o povo porque o Senhor estava com ele. E também Daniel foi jogado na cova dos leões, e os leões não tragou Daniel porque o Senhor estava na vida de Daniel. José foi para a prisão, a mulher lá levantou uma calúnia, a mulher de Potifar levantou a calúnia, aí ele foi para a prisão, mas lá o Senhor estava com ele. Aí você me pergunta, por que, irmão, o Senhor estava com ele? Porque lá foi onde ele foi cuidar dos presos, aí aqueles dois homens, o padeiro Mô e o copeiro Mô, tiveram ambos os dois sonhos, eles sonharam, e ali Deus na vida de, aleluia, José, ele interpretou o sonho do copeiro, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. E ali, quando o copeiro viu que José tinha deixado o sonho, aleluia, do copeiro, o padeiro Mô também retribuiu o sonho para José. José, não ele, mas foi o Senhor, que na vida de José destrinchou o sonho do padeiro. Aí o padeiro, no aniversário do rei Faraó, o copeiro foi servir a ele lá no reinado, e o padeiro Mô foi tirado do pescoço e colocado na estaca e ali devorado pelas aves. Todo mundo conhece essa história e tudo. E nós pedimos, irmãos, desculpa aos irmãos, porque nós estamos passando luta no Evangelho de Cristo, louvado seja Deus, por pastores que ali colocaram, fizeram do altar de Deus, verdadeiro púlpito apolítico. Porque no ministério de Paulo, o ministério de Paulo era pregar a salvação, era pregar Jesus, era pregar a libertação, era ensinar o caminho da verdade. E a sã doutrina, meu irmão, ela não mudou. Agora o crente aqui muda, porque o crente não deve levar a política para cima do altar. Nós votamos que é um dever político, é um dever democrático, nós devemos resolver o nosso problema lá, cumprir com o nosso papel de cidadão lá, mas política em cima do altar não, e muitos estão criticando aí esses políticos, aí muitos, às vezes até nas redes sociais, perguntam porque nós que pregamos o evangelho, nós não fomos combater nas ruas sobre isso aí, mas nós agradecemos a Deus também pela vida desse irmão aí que falou esse negócio aí, porque a gente tinha que ir lá e se pronunciar e combater, fazer um protesto contra os falsos profetas, que eles consideram como profeta, que não tem respaldo à obra de Deus. Esse povo aí cheio de maracutaia. Aqui no Nordeste, nós chamamos, nós que somos do interior, do sertão mesmo, nós chamamos esse povo que é cheio de maracutaia, povo cheio de falcatrua, quem gosta de enganar. Uma hora crente, fake news, uma hora está pregando a verdade, outra hora está lá com política. Irmãos, o nosso compromisso é com Jesus. O nosso compromisso é com o Espírito Santo. Nós vemos, meu irmão, que nós não fomos para essas ruas por causa que nós vemos que o Senhor falando que tem que tem um joio e tem um trigo. E tem um trigo e tem um joio. E nós vemos que nesse período nós temos que ajudar o nosso próximo. Como é que nós ganhamos alma para Jesus? Como é que o pescador ele vai pescar os peixes? Primeiro ele tem que consertar a rede. O pescador que vai pescar, primeiro ele vai consertar as malhas, vai levantar os tensos, vai levantar todo o processo ali para poder ir pescar. Do mesmo jeito é nós que somos crentes evangélicos no meio do povo de Cristo. Para nós subir em cima do altar, nós temos que estar com a nossa vida consertada, um homem bem casado, casado com uma só esposa, não estar com o negócio de em cima do altar e apoiando política, né? A político. O nosso compromisso é pregar a verdade. E a sã doutrina, ela não mudou. Ela não mudou. Agora o crente é que muda. O crente aqui pula de galho, né? O crente aqui pula de galho, porque o nosso compromisso é pregar contra o pecado, contra o adultério, contra o batismo no tanque, contra o batismo na piscina, contra a irmã que usa salto alto, contra a irmã que estira cabelo, se pinta, se maqueia, que anda de calça e anda fazendo caminhada. O nosso compromisso é isso aí, louvar o nome do Senhor. E para nós ganhar alma para Cristo, nós temos que ser espelho
nós temos que ser o exemplo no meio da sociedade. E nós temos que ajudar também o nosso próximo, porque tem muita criança aí passando dificuldade, passando luta, tantas pessoas, tantas crianças que estão lá nos hospitais, respirando só por meio de aparelho, louvado seja Deus. Outros que estão lá nos presídios, tá lá aquele pai de família, mas em casa tá a sua esposa, as crianças, louvado seja não sei porque tem muitos que faz só julgar, irmão. Tem muitos que faz só criticar, não, fulano errou, e tem que cumprir isso, aquilo, outro, não. Jesus no meio, que quando ele estava lá no meio de dois ladrões, um criticava o Senhor e o outro pedia, Senhor, lembra de mim quando tu entrares no paraíso. E o Senhor disse, a partir de hoje tu estarás comigo no paraíso. E a missão do Senhor é salvar. A missão do Senhor é curar. A missão do Senhor é levantar. A missão do Senhor é restituir. Eu não vi nenhum versículo na Bíblia que o Senhor veio acusando, que o Senhor veio criticando, que o Senhor veio desfazendo, rejeitando. Jesus não vira as costas para ninguém. Jesus não vira as costas para ninguém. Quando aquela mulher foi pega em adultério, o povo levaram a mulher para o Senhor criticar. Ele disse, Senhor, na lei nos manda Moisés que essa mulher fosse morta apedrejada. Aí o Senhor escrevendo na areia. Aí ele disse, aí, Senhor, o que o Senhor vai fazer? Quando o Senhor estava lá, aí ele disse assim, ó, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra contra ela. Aí saiu todo mundo, irmão. Ali só tinha um que não tinha pecado. Era Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele estava ali. E hoje nós somos criticados dentro das igrejas. Nós somos criticados no meio, no meio da sociedade. Porque tem um ditado popular que diz assim, uma ovelha ruim bota um rebanho a perder. É um provérbio aí que não está escrito na Bíblia, mas é um popular que o povo fala. Aí o quê? Aí nós estamos passando luta por causa desses pastores aí, esses pastores que botaram o altar de Deus, fizeram culto de político, deixava de adorar a Deus para adorar um político, né? Porque nós temos que, até para nós louvar um louvor, nós temos que louvar o louvor de homem que se levanta de madrugada, bota o joelho no chão, vai sacrificar a sua vida. Ele já está de joelho caliçado de orar. Ele é um homem que tem um bom caráter na sociedade, que ele tem um bom respaldo no meio cristianismo, da palavra de Deus. Se ele crente que serve a Deus, irmão, ele não empresta dinheiro para cobrar com juro. Ele empresta dinheiro e ele vai, quando ele for receber, ele recebe aquele mesmo total que ele recebeu. O servo de Deus é aquele que se preocupa com o seu próximo. Louvado seja Deus. O bom servo de Deus, para ganhar alma, não é preciso ele estar lá em cima de altar, receber propina de candidato, e ir lá fazer da sua igreja uma verdadeira discoteca, e ali ganhar propina. É melhor ele andar humilde no meio da sociedade, ganhar salvação, do que ele ganhar propina e perder a salvação. E nós estamos passando a luta por causa desses crentes aí mundanos aí, esses pastores, falsos profetas aí, louvado seja Deus. E muitos estão criticando, não crê mais na palavra de Deus, outros não querem nem mais para a igreja. Por quê? Porque tem pastor aí que se venderam, foram pior do que um ímpio, irmão, pior do que um católico que nunca aceitou Jesus. Eu, na minha caminhada também, eu não ia também, eu não tinha razão dos irmãos. Mas o nosso compromisso é pregar a palavra de Deus, é dizer que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus prepara e salva, e leva o homem para o céu. Jesus salva aquele homem que está lá no presídio, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que estão lá na favela, porque tem muito que criticaram o povo que estava lá na favela. Porque ali, irmão, chamou todo mundo ali, louvado seja, criticaram os nossos irmãos que estão ali na favela. E nós temos que amar nossos irmãos, nós temos que, porque são seres humanos que nem a gente. O nordestino foi criticado, porque ali, louvado seja o nome do Senhor, porque quem ficou para comer capim, quem comeu capim foi Nabucodonosor, porque ele não deu glória a Deus. Ele não olhou para o alto, ele se exaltou. Aí ele passou ali aquele tempo determinado, 7 anos, ele foi comer capim junto com os animais, mas o povo que serve a Deus, e tanto faz ser crente como não ser crente, ele tem a proteção de Deus, ele levanta de manhã, ele trabalha, ele vai para a lida, embora que ele seja crente ou que não seja, mas o Senhor é que está dando a força a ele. Tantas irmãzinhas que estão aí com seu parente lá nos hospitais, aí está orando. Às vezes ele não é crente, ela está orando.
ela está ali, ela vai para a igreja, ela faz consagração, ela faz voto com Deus, ali ele está lá, ali no hospital, o senhor vai lá e